com o eclético Antônio Carmo, mais uma semana que começa. Todo mundo me ouvindo aí, tudo bem aí, Carmo? Bom dia para você. Tudo bem, você começou no modo silencioso, mas depois a sua voz já ecoou pelos ares da Band Vale. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham no Bate-Papo Esportivo ano 22, entre eles o Juliano, que é motorista de ambulância lá de Jambeira, encontrei-me com ele sábado, ouve a gente todas as manhãs, tá? Dirigindo por aí e tal, e acompanhando o rádio ligado na 102,9 da Band Vale. Um abraço também para o Carlão, nosso amigo, que é lá o proprietário do Fritos na Hora, fez aniversário ontem, uma bela festa, tudo em ordem, todo mundo feliz da vida, viu, Nicolino? Que coisa boa, meu querido Antônio Carmo. Quem nos dá carona já sabe, a Band Vale pega em todo lugar, tá conosco em toda a região, onde o nosso som é espalhado em 102,9. Que beleza, Antônio Carmo. Copa do Mundo não para, Antônio Carmo. Copa do Mundo não para, resultados surpreendentes, zebras e bom futebol. Eu queria começar, Antônio Carmo, falando do Brasil. Hoje, o Brasil vai voltar a campo quarta-feira, 7 da noite, contra a Escócia. O Brasil que jogou sexta-feira contra o Haiti e fez 3-0 na noite de sexta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. Placar construído no primeiro tempo, um primeiro tempo bom, um segundo tempo bem protocolar da seleção brasileira. Preguiçoso, eu diria, meu querido Antônio Carmo, mais do que futebol ruim, eu achei preguiçoso, e a gente fala aqui, né, quando a Alemanha fez 7-1 no Curaçao, a gente falou, a Alemanha fez 4-5 e continuava atacando. O Brasil voltou, comeu uma feijoada no intervalo porque estava 3-0 e voltou contra o Haiti sem pressa nenhuma. Mas mais do que esse jogo, eu queria falar de tudo que aconteceu de lá para cá. Rafinha, posso estar muito enganado, mas eu acho que está fora da Copa. Não vai ser cortado, porque não se corta ninguém que está lá. Né? Vai acompanhar, não muda nada, só traumatiza. Aproveita as sobremesas que são boas, os souvenirs que a gente ganha aqui, mas jogar que é bom, eu acho que não volta mais. Muscular, atrás da coxa, a gente já viu esse filme, no mínimo 20 dias, acabou a Copa daqui 20 dias. Meu querido Antônio Carmo, e ele já teve essa lesão na temporada por 2 vezes, ela é repetitiva e mostra que talvez seria isso que tivesse fazendo com que ele jogasse de freio de mão puxado. Ele perdeu 2 gols contra o Haiti antes de se machucar, que um jogador do nível dele, jogando o que ele joga, que a gente já viu ele jogar na Europa, não perderia, né? Então vinha muito mal tecnicamente, talvez até por isso. A outra coisa é que o mundo parou para olhar o Neymar treinando com bola neste domingo, Antônio Carmo. Junto com o time, treino completo, tá pronto. Vai para o banco contra a Escócia. E o que já dizem pro lado de lá é que espera uma melhoria técnica com a entrada do Neymar. Eu vou falar para você, se ele não machucar, ele entra no segundo tempo contra a Escócia, aí eu acho que não sai mais a partir do mata-mata. Fale desse Brasil, Antônio Carmo, quero ouvi-lo. Ivan Zamorano, centroavante chileno de Copas do Mundo, fazia uma boa dupla com o Salas, né? Faziam gols. E aí o que acontece? Ele falou, olha, o melhor 9 que ele viu jogar foi o Ronaldo, né? Jogou com ele e tal. E que falou, com o Neymar agora vai crescer o nível técnico do Brasil. O Brasil vai ter chances, palavras dele, de dar uma melhorada aí. Vamos ver, realmente a expectativa em relação ao Neymar. O Rafinha não estava jogando nada, né? Fez uma partida muito ruim contra Marrocos, todos pediram a saída dele, foi mantido, e aí pode ter realmente a ver com o estado físico, né? A gente nunca sabe, quem está lá dentro já não sabe, imagina quem está aqui, né? A quilômetros de distância, então não dá para ter uma ideia, mas eu penso assim como você também, mesmo que ele volte aí, Nicolini, recuperado, eventualmente umas quartas de final, se o Brasil estiver lá, né? Aí não vai voltar assim, se chegar aí, vai para o banco, e também não estou achando que vamos tê-lo aí, o Brasil vai ter o Rafinha para o resto da Copa, não. O Neymar é interessante, é aquela expectativa de que ele realmente jogasse contra a Escócia. Então está treinando, porque tem que também resolver, porque se não der certo também, falar, o Neymar não tem a menor condição, a gente trouxe, fez isso, fez aquilo, mas ele também, exemplo do Rafinha, né, não vamos contar com os dois, vamos esperar. Mas o Neymar está se dedicando muito, está com muita vontade, tomara que, né, as contusões não o atrapalhem. Ele não está bem
nem no aspecto técnico dele, né, Nicolino? Fantástico, maravilhoso, como já esteve. Mas é um jogador que todo mundo respeita, e ele entrando no time aí pode sim ajudar esse time brasileiro, que tem muita dificuldade, principalmente lá para a criação. Você tem razão, você fala aqui, já falou algumas vezes, que o futebol brasileiro, faz 3-0, para o jogo, acabou, né? Não precisa fazer mais, raramente. Não O é? pessoal vai para fazer um 4, 5, 6. Você vê que a Espanha ontem foi buscar 4-0 contra a Arábia. O Canadá foi fazer 6-0 no jogo dele lá, Nicolino, contra o Catar, com o Catar com 2 jogadores a menos. Ele podia respeitar. Falar, pô, já está 4-0 aqui, vamos segurar. Não, foi lá, azar deles. A Holanda sapecou 5-2, 5-1. 5-1 na Suécia. E o Japão, 4-0 na Tunísia, Nicolino, com o terceiro gol aos 37 e o quarto aos 39 do segundo tempo. E o Japão lá em cima, buscando gols. Né? Um time que, olha, do jeito que eu vi até agora, Nicolino, o Japão muito melhor do que o Brasil nos 2 jogos, mas muito melhor. Um time muito bem arrumado em campo, com Vertical, saídas né? de bola rápida, com definição, jogadores fazendo uma Copa extraordinária. A Holanda também, essa vitória aí sobre a Suécia mostrou que o time holandês está chegando aí de novo, né? Então, provavelmente um dos 2 vai ser o adversário do Brasil na semana que vem. Agora, o Brasil ganhou porque tinha que ganhar, né, Nicolas? Se não vencesse o Haiti, podia ter voltado, como eu falei. Não ganhar do Haiti, ontem já desembarcava no Galeão. Mas ganhou, obrigação, não jogou nada de extraordinário, né? Ainda, principalmente no segundo tempo. Nossa, um jogo para dar sono, jogo sem graça. Primeiro tempo teve ali algumas coisas interessantes, precisava o Brasil fazer o primeiro gol, fez, foi anulado. Aí fez, pronto, um gol sem querer do Matheus Cunha, né? A bola bateu nele e entrou, mas é gol. E depois ele acertou um belo chute para fazer 2. E o Paquetá aproveitou aquele lado do campo, Nicolino, onde ele tem que jogar pela meia esquerda ali para fazer lançamentos, como ele fez pro Vini Júnior e tal. Aproveitou. O meio campo do Haiti não existe. Então, um espaço ali, né? Uma várzea imensa para se poder explorar. E o Brasil foi ali, ganhou por 3-0, com toda a obrigação. 3-0, vai. Tinha que ter feito 4, 5, 6, tinha tempo, bola e obrigação de fazer. Não fez, pode pagar caro depois aí. Vamos ver o que Marrocos vai fazer contra o Haiti na quarta-feira. Esperemos para ver. Mas foi uma vitória que, pelo menos, trouxe alegria para o torcedor, que pôde comemorar os gols, aquela coisa toda. Mas você faz 3-0 no primeiro tempo, sabendo que você pode fazer 4, 5 pelo menos no segundo, e não vai, né, Nicolino? Não aperta. Se pelo menos apertasse toda, nossa, o goleiro dos homens lá fosse igual o outro goleiro lá que pegou tudo, fez 15 defesas, não sei nem de quem, aquela coisa toda. Mas não, o goleiro do Haiti nem trabalhou no segundo tempo. Realmente o Brasil ganhou por obrigação, mas empolgar, para mim, nem de longe empolgou. Quem entra no lugar do Rafinha? Seco para você. Aí tem que ser o Luiz Henrique, na minha opinião. Agora, por que sábado, sexta lá, machuca o Rafinha? Eu falei, vai entrar o Luiz Henrique, ele põe o Ryan. Esse italiano também, Nicolini, ele já me tirou do sério, né? Ele já não convocou o lateral direito. Aí depois ele coloca o Ederson, que chegou em cima da hora, e coloca o rapaz para jogar. Parece que, nossa, eu esqueci do Ederson de convocá-lo, pelo menos eu pude convocá-lo depois, então eu gosto de futebol dele, eu vou pôr para jogar. Qual é, no meio do grupo que já está ali, o cara que chegou em cima da hora? Como é que isso é repercutido? Precisa ver isso aí. E por que colocou o Ryan? Que, aliás, não fez rigorosamente nada. Se ele não conseguiu jogar contra o Haiti, não é contra a Escócia que ele vai conseguir jogar. Questionado, ele falou que era o melhor momento, o jeito de jogar ali, o estilo do Ryan cairia melhor. Não jogou nada. Eu acho que tem que ser o Luiz Henrique, que também não jogou nada contra o Marrocos. Mas, para mim, tem que ser o titular. Não tem que ser o Endrick, não, por ali. O Endrick tem que entrar mesmo, é de centroavante, para jogar mais dentro da área. Ah, mas o Matheus Cunha não sai mais, né? Aproveitou a oportunidade dele, Antônio Carlos. Ele sai assim, se, por exemplo, contra a Escócia, o jogo estiver muito ruim, o Brasil mal, empatando, perdendo, e ele jogando mal, ele sai. Mas que agora ele é titular, o cara acabou de fazer 2 gols, movimentou-se bem, aproveitou a ruindade do adversário, sem dúvida alguma. Mas ele não é o centroavante, né, Nicolás? Matheus Cunha, ele flutua ali mais pelo meio. Então, não, mas
de ninguém, né? É um jogador muito comum, mas que com os 2 gols marcados, claro que, né, garante a sua titularidade no próximo jogo. Então tá bom, Antônio Carmo, é isso. Amanhã a gente fala mais do Brasil, como na quarta-feira. O jogo é quarta, 7 da noite. Só passando aqui, os Isso. Estados Unidos ganhou o segundo jogo por 2-0. Não foi aquela aula que deu no primeiro jogo. Eu queria destacar também o Equador, que só empatou com o Curaçao. A Alemanha ganhou do A Costa do figura, Marfim na Bacia das Almas, meu isso. querido Antônio Carmo, na Bacia das Almas. E o Cabo Verde ontem do Vozinha segurou o Uruguai, que vai ficar fora até da 16 avos de final. Ou você acha que o Uruguai vai ganhar da Espanha, Antônio Carmo? Eu acredito que não. E ontem o Uruguai também não está jogando na mentira, esse time do, Nada, do nada. Bielsa lá, viu? Não está jogando nada. Cabo Verde podia até ter ganho o jogo. O final do jogo foi lá e cá, Sim, né? E esse Cabo Verde empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai. Agora ganha da Arábia Saudita, né? Ganhando vai se classificar. Vai entrar aí no meio dos 2 primeiros, né? Que coisa. A Espanha ontem mostrou o futebol que dela se espera, fazer 4-0, depois da péssima estreia contra Cabo Verde, e o Uruguai jogou bem. decepcionante, mais decepcionante ainda do que o Brasil. E o que você falou aí do 0-0, que foi do Equador, foi o goleiro do Curaçao, né? Que pegou 15 bolas, né? O Equador tem aquele centroavante, Nicolini, Ener Valência. Ele já jogou no Inter de Porto Padre Alegre, ele já Quevedo, enterrou o Inter. Não, essa é uma né? hiper mentira. Nicolini, ele enterrou o Inter na Libertadores de 2023, perdeu 3 gols contra o Fluminense lá, que era para ser 4-0 para o Inter, foi 1-1 e o Fluminense passou. Aí foi campeão da Libertadores. Ele é horroroso. É um jogador que não sei como é que é capitão do time. É que o Equador não consegue. Os gols que ele perdeu, aquele primeiro com 5 minutos, chega Perde blasé, muito agora eu gol. faço o primeiro. Nossa, horroroso, horroroso. Equador também, né? Tem um bom técnico lá, o Sebastião Becasese, mas não vai fazer muita coisa. É isso. Ó, outra decepção é a Bélgica, hein? A Quase perdeu Bélgica. do Irã. É outra que vem embora também, viu? Não me engana não, viu, Antônio Carlos? É decepção para você, né? Porque para mim nunca foi. A Bélgica é a seleção do México da Europa. Joga como nunca, perde como Não, mas sempre. Teve a nesse geração de grupo, ouro. Ah, mas nesse Nova grupo era para Zelândia, passar, Egito e pô. Irã. Fácil, claro, com obrigação, né? É que o Egito ganha o jogo e aí a Bélgica não ganha. Então, horrorosa a seleção da Bélgica, envelhecida com vários jogadores, tentando renovar em alguns outros setores, mas não tem graça, não. Aliás, o Egito, né, mostrou boa bola, Antônio Carlos. Tinha perdido do Brasil por É, 2-1 ali na véspera da Copa, no último amistoso. isso. E a gente falou, pô, também só ganhou 2-1 do Egito, não sei o quê, mas o Egito joga direitinho, Antônio Carlos. Vai se classificar Joga. e com grande chance de ser o primeiro do grupo. Lá da África, uma seleção que está sempre mostrando competência aí, brigando com todo mundo, uma seleção de bom nível e que vai se classificar. Achei que não vai ficar fora nesse grupo aí do grupo G, não. E a Tunísia, hein, Nicolinho, que tomou 4 do Japão, foi aquela que trocou de técnico, né? Trouxe o Elvar lá, o novo técnico francês, galã de Hollywood, mas perdeu de 5 com o Tinha técnico e de 4. tomado Será que vai quanto? mandar isso embora 5? já? É. 5-1 Não, esse da Suécia. melhorou. Tomou só Perdeu de 4. 4-0. Agora vai pegar quem? Vai pegar a Holanda, né? Ver o que vai acontecer. Será que já vai mandar embora de Já hoje está também? fora da Traz um Copa. terceiro. Está fora da Copa. Várias seleções já estão fora, vão só cumprir tabela por conta desse novo regulamento aí, que determina, né, um confronto direto como primeiro critério para resolver a situação de classificação. É isso, meu querido Antônio Carmo. Hoje é a super segunda-feira, Antônio Carmo, dos grupos J e I, que tem entregado jogos sensacionais e com grandes seleções. 2 da tarde, Argentina e Áustria. Vamos ver a Argentina aí que estreou com 3 do Messi. Como é que se porta contra a Áustria? Vem aí Messi e seus Blue Caps. Depois, à tardezinha, tem França e Iraque, Antônio Carmo. A França candidatíssima ao título, vem bem demais com a baita seleção, com o melhor do mundo. A França está aí
em busca da segunda vitória. E às 9 da noite, os Vikings da Noruega pegam os animados senegaleses africanos, que de dancinha são bons. E de futebol também não são bobos não, viu, cara? Não, o Senegal já aprontou em Copas do Mundo passadas aí. Perdeu para a França na estreia, mas normal, né? E a Noruega, Nicolini, quer mostrar que é o seguinte, não é apenas, né, um rostinho bonito na Copa, não. Tá lá para mostrar que vai brigar por algo maior. Então vamos ver hoje, cada rodada que passa, a gente vai tendo as definições para entender o que acontece. A Argentina e a Áustria, quem ganhar, os dois ganharam na primeira rodada, já garante classificação. A Argentina, obviamente, muito favorita contra a Áustria aí. E depois, né, o jogo da Jordânia e Argélia, né? Fique à vontade aí para acompanhar. Ainda bem que esse jogo é meia-noite, né? Você pega o resultado amanhã, tá bom, né? Dylan Machado, perfeito. Ele adora esses jogos perdidos aí. Isso, muito bom, né? Então, Jordânia e Argélia é aquele jogo que fica só para os alfarrábios, meu querido Antônio Carmo, porque, né? Não, tá certo que é Copa do Mundo e tal, mas Nicolini, né? Esse Ferraz de Vasconcelos e São Miguel aí não dá para assistir, não, Nicolini. Eu já via lá quando era pequeno, lá em Suzano, nunca deu graça. Agora que não vai ter graça também, não. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, por falar em Ferraz de Vasconcelos, em Itaquaquecetuba, acabou a primeira fase da Bezinha no fim de semana e o Mantiqueira classificou, rapaz. Venceu em casa 2-1 a equipe do Mauaense. Precisava vencer e venceu. Aí ele não dependia de ninguém. A grande zebra foi do União de Mogi, que tinha perdido pontos no tribunal e precisava ganhar nada mais, nada menos do que o invicto Itaquaquecetuba, clássico do Alto Tietê. E lá no velho Nogueirão reformado, ficou bonito o Nogueirão reformado para a Copa lá, deram um talento no Nogueirão. A União Mogi venceu por 2-1, imprimindo a primeira derrota ao IAC, o Itaquá Atlético Clube, que foi o líder da chave, e com isso conseguiu a terceira colocação e o Mantiqueira ficou em quarto, pelo saldo de um gol. União de Mogi ficou na frente do Mantiqueira, que ficou em quarto lugar. Com isso, próxima fase já definida, tem jogo que não acaba mais, mas o Mantiqueira, que é o que interessa para nós, Antônio Carlos, vai pegar o glorioso José Bonifácio. Primeiro jogo aqui em Guaratinguetá, segundo jogo em José Bonifácio, que tem que sair ontem para chegar amanhã, viu, Carmo? É longe para Chuchu. É longe, depois de Rio Preto ali, saindo para o lado esquerdo. José Bonifácio, Nicolini, fez uma campanha espetacular, com 6 vitórias e 4 empates, não perdeu na primeira fase, um time que estava por baixo aí, mas deu uma boa melhorada na situação. Porque é índice técnico, É índice técnico, O melhor de todos foi o Independente de Limeira, Nicolini, que ganhou na última rodada. Coitado do Catanduvense, ganhou de 17-0. O Catanduvense foi com 9 jogadores. Ele já tinha perdido de 10, de 9, de 8. Não sei o que acontece, esse vexame todo aí. Foi jogar o Catanduvense com 9 jogadores, teve um expulso e jogou até o final. O Independente fez 17-0. O Independente fez a melhor campanha, aliás, a melhor campanha geral foi do Itaquá, com 5 pontos. Depois veio o Independente com 24. E depois o Flamengo de Guarulhos com 23 e o José Bonifácio com 22. José Bonifácio invicto, eu acho que é o único invicto, o único invicto no campeonato até agora. Então, o Mantiqueira, para seguir adiante, vai ter que quebrar a invencibilidade do time do José Bonifácio. Ou empata os dois e ganha nos pênaltis, o jogo da volta lá em José Bonifácio. Federação Paulista vai divulgar hoje ou amanhã a tabela, como você disse, primeiro jogo em Guará, provavelmente já no próximo sábado, e depois na outra semana lá em José Bonifácio. 8 jogos para 8 não, Antônio Carlos. 6 jogos para o acesso. Oitavas, quartas e semi. Sim. Tá? Passou pelas 3, chegou na final, subiu. 6 jogos para o acesso do Mantiqueira. Inicia agora no mata-mata, já são 16 equipes, oitavas de final. Além de Mantiqueira e José Bonifácio, São Carlos e Paulinense, União de Mogi e Mauá. Olha que engraçado, os dois que estavam no mesmo grupo voltam a se enfrentar no mata-mata agora, porque era índice técnico, né, dos 3 grupos, então caiu União de Mogi e Mauá. Santa Cruzense e América,
Acisense e Matonense, Audax e Flamengo de Guarulhos, o tradicional Tupã contra o Independente e o Paulínia Universitário contra o Itaquaquecetuba. Certo, Antônio Carlos? Certo. E dos times que ficaram fora, Nicolino, destaque para o Mogi Mirim, que tenta voltar, já tentou jogar da outra vez, não conseguiu, não está bem, e não conseguiu se classificar. E aí uma recuperação da Matonense, e já teve também quedas, já caiu, já foi punida por jogar com jogador irregular, por desconfiança lá de venda de resultado, aquela coisa toda. Matonense ficou em segundo lugar no grupo do Independente de Limeira, está jogando bem. É isso. Muito bom. Essa abezinha, meu querido Antônio Carmo, que segue acontecendo juntamente com a Copa do Mundo, como todos os campeonatos. Só parou o Brasileirão, a Série B teve rodada no final de semana, Antônio Carmo. Vamos passar aqui em revista rapidinho. O Campeonato Brasileiro da Série B está na 14ª rodada, ela foi desmembrada. Né? E como não tem jogo do Brasileirão, o pessoal desmembra, faz jogo aí quase todo dia, até porque tem interesse de televisão e coisas do tipo. Então bota 2 jogos por dia e assim vai. No sábado, Londrina ganhou do Atlético 2-0. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Ceará lá no Presidente Vargas. Antônio Carmo, 1-0, o Ceará que tá mal esse ano no campeonato da Série B. O Vila Nova venceu o Náutico por 4-3, não precisa nem falar que foi jogão. O Avaí ontem ganhou do Cuiabá 1-0, CRB e Fortaleza 1-1. O São Bernardo perdeu em casa, o líder perdeu em casa para o Juventude 1-0. O Goiás também fez feio lá em Goiânia, 3-0 para o Operário de Ponta Grossa. Hoje tem Ponte Preta e Novo Horizontino, amanhã América e Criciúma. O Vila Nova de Goiás é o novo líder invicto, Carmo. Na vitória do Vila Nova sobre o Goiás, sobre o Náutico, Nicolino, ele abriu 4-1 no primeiro tempo. 2-0 com 10 minutos, 3-0, 3-1, 4-1. E depois, no segundo tempo, aquela relaxada que você fala, em vez de apertar para buscar o quinto e o sexto, o Náutico foi lá, descontou 4-2, 4-3 no finalzinho e terminou o jogo apertando o Vila Nova lá, que é o líder do campeonato agora, com 28 pontos contra 25 do São Bernardo. Seriam os dois que subiriam direto na Série C. Na Série B tem essa mudança esse ano. Aí fica o Sport Juventude, que conseguiu uma grande vitória batendo o São Bernardo fora de casa. O Operário, que também ganhou fora, e Fortaleza, fariam aquele playoff ali, né? Terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. É esse o regulamento agora. É isso, né? É isso. Cada campeonato tem o seu regulamento, Antônio Carmo. A Série C segue na primeira fase com os paulistas bem, tá? O Guarani é o líder com 21 pontos, a Ferroviária é a 4ª colocada com 19 e o Ituano é o 5º com 18, Antônio Carmo. E a Inter de Limeira, a 6ª também com 18 pontos. Os paulistas dando show, Itabaiana e Confiança seguram a lanterninha. Hoje o Confiança recebe o Guarani, meu querido Antônio Carmo. O Ferroviária que ganhou da Inter de Limeira, né? No clássico ali, no interior, ganhou da Inter, passou a Inter, foi a 19 pontos, mas a Inter está bem colocada ali no campeonato, assim como o Ituano, o Guarani, Ferroviária, Ituano e Inter de Limeira. Os 4 times paulistas estão entre os 4 melhores ali na briga aí, Série C, depois faz 2 quadrangulares e segue adiante. Nicolino, sobre Copa do Mundo, ia comentar aqui, a média de gols, ela na primeira rodada foi de 3,15, na segunda rodada ela está em 3, justo. A última vez que tivemos uma Copa do Mundo com média de gol superior a 2 foi em 1958, na Suécia, quando a média foi de 3,20 e pouco, 3,30 e pouco. Olha que interessante, né? Depois de lá para cá, só 2 e pouco, 2 e pouco, 2 e pouco. E esse ano, continuando assim, pode ter uma média aí de gols de 3 por partida, o que é muito bom. Sim, e para o senhor que torceu o nariz quando falaram que tinha 48 seleções, que ia ser um desafio ao Galo, estamos longe disso. Jogos muito bons, Antônio Carmo, de assistir, poucos jogos bodorrentos, meu querido Antônio Carmo. E uma mudança para mim na linha do futebol, um futebol cada vez mais veloz de ataque e não de toque de bola. Quem ficar tocando a bola perde tempo, hein? E a gente, lógico, algumas seleções, né, acabam pagando por aquilo que não fizeram, né? Foi o caso de a seleção que tomou de 7,
a outra tomou de 6, isso acontece. Mas depois já vai buscar recuperação. E é legal, a Suécia ganhou de 5-1, depois perdeu de 5-1. O Curaçao tinha tomado de 7 da Alemanha, conseguiu empatar depois com o Equador. Então, esses resultados assim, que mostram o Cabo Verde, que ninguém vai passear lá, tomar uma, né? 3 goleadas. Não, já os 2 primeiros jogos com empate, fazendo gol ontem, contribuindo para essa média de 3 gols aí, no empate 2-2 com o Uruguai. Vamos esperar e terminar essa primeira fase. É isso, meu querido Antônio Carmo. Eu só queria passar aqui pela Série D, onde o 15 de Piracicaba empatou com o América do Rio em 1-1. Velo Clube e Água Santa ficaram no 0-0. E a gente teve ainda o empate da Portuguesa no Rio contra o Sampaio Correia. Tá? 1-1, decisão sábado no Canindé. É mata-mata na Série D já a partir de agora, meu querido Antônio Carmo. Estamos na segunda fase e agora vai de mata-mata até o final. E o Noroeste empatou também o jogo dele, Nicolas. Os 5 paulistas empataram, né? 3 jogaram separadamente. Teve o confronto do Velo Clube contra o Água Santa, agora dirigido pelo Jorge Castilho, que deixou o São José. O jogo foi lá em Rio Claro. Semana que vem os jogos de volta e todos os paulistas. Um vai sobrar, logicamente, ou o Velo ou o Água Santa. Os outros 3, Noroeste, 15 de Piracicaba e Portuguesa, com boa chance de seguir adiante. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso, vamos acompanhar, a bola não para, a Copa também não, e o Egito, é o Egito que tem o Zico, Antônio Carmo, que coisa de louco, né? Vai Zico com a bola, assim, meu Deus do céu, né? Tem outro que chama Trezeguet, rapaz. Também é homenagem ao centroavante francês, que jogou a Copa de 2002, 2006, né? Perdeu o pênalti na decisão da Copa de 2006 contra a Itália, né? O jogo foi 1-1, decisão nos pênaltis. A Itália fez as 5 cobranças e só o Trezeguet que perdeu o pênalti dele pela seleção da França. Acontece. É isso. Vamos nessa, Antônio Carmo. Ontem fez 56 anos do Tri, 21 de junho, né? A vitória da maior seleção de todos os tempos, praticamente uma unanimidade no mundo falar que a seleção de 70 foi a maior de todos os tempos, e o mesmo time em todos os jogos, todos com vitória e indiscutível, e com o homem lá, com o Pelé lá no meio, e hoje está fazendo 40 anos da mão de Deus, o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra. 86, a Argentina terminaria campeã, Antônio Carmo. E tava jogando fino, baixinho naquele jogo. Meu Deus do céu. Carregou o time nas costas e teve o gol de mão, mas também nesse jogo o gol que ele talvez seja o gol mais bonito de toda a história das Copas, driblando meio time da Inglaterra para fazer o gol, aquela coisa toda, né? Para ofuscar um pouquinho, né? Tirar ali o pessoal só falar do gol de mão e tal, não, teve esse gol sensacional. O jogo contra a Bélgica, então, 2 gols do Maradona, coisa de louco, que jogou de bola o Maradona nessa Copa aí. Agora, é uma época que todo dia você procura no calendário, tem história de Copa, né, Nicolino? É muito legal. É bem bacana, a gente vai registrando alguns aqui. Vamos nessa, Antônio Carmo, excelente semana para você. De muito jogo, de muita Copa. Hoje é a super segunda-feira. Vamos ficar de olho. Amanhã a gente conta tudo. Até amanhã. Muito obrigado. Um abraço aí para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais. Agora 8h46.